Olá, meus irmãos. A paz do Senhor para vocês todos. Que Deus abençoe. Continue ligado conosco, estou muito feliz. E peço, se inscrevam e compartilhe conosco, com Deus, com o Espírito Santo e com a igreja, com o ouvinte. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu vou começar outro vídeo, continuando na história nossa do batismo com o Espírito Santo. Eu encerrei com a igreja começando, mas começou cheia do Espírito. Por quê? Jesus disse: fica em Jerusalém, não saiam, porque enquanto vocês não receberam o batismo, vocês vão ser crente ocos, vocês não têm unção. É assim que Jesus quis falar. Então, fazendo isto, e vou falar que quando Pedro começou o seu discurso, foi onde eu parei. Nós vamos ver o que Pedro pregou. Não vou ler tudo porque é muito versículo, tá? Mas vou mostrar para vocês que sermão maravilhoso que ele fez. E todo mundo estava atento no que eles falavam. Veja bem, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, varões e irmãos? Quer dizer, veja bem, o que podemos fazer para alcançar estas promessas também? 17 nações estavam presentes. Olha agora a diferença de um crente cheio do Espírito Santo. Que maravilha! E a pessoa não acreditar, é não acreditar em Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. Ele veio para nos ensinar a palavra, os mistérios de Deus. Precisa de dedicação. Mas veja bem, veja o versículo de número 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, vocês observam que começou a pregação e o povo interessou-se. Mas observa bem que Pedro fez uma promessa. Ele queria saber o que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo. Que coisa gostosa, coisa maravilhosa. E Pedro faz a promessa bíblica, né? E recebereis vós, vossos filhos e todos os que estão longe. Note bem, de Jerusalém para Minas Sul, para o Goiás e para o mundo que é distância. Foi promessa para Deus batizar o mundo cristão com o poder do Espírito Santo. E eles passaram a acreditar. Qual é a solução? Arrepender e crer e ser batizado para arrependimento de pecado, como é claro o resultado do batismo. Um dia viu o nosso amado irmão André Carbando, né? Ele falando que fizeram batismo aí doido nas águas, dizendo que tem que batizar em água, gente morrendo, viu? Isso é ingenuidade tamanha, porque o batismo, ele é um símbolo, ele tem um símbolo duplo, morte e ressurreição. É o que Paulo fala com todas as letras no capítulo de número 6 de Romanos. Mas aqui Pedro está dizendo: olha, é para vós, para vossos filhos e a todos os que estão longe. Tá vendo? Chegou em Minas Sul, chegou no Brasil quando? 19 de novembro de 1910, enviado de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, pisaram em terra brasileira, lá no Belém do Pará, e começaram a pregar a palavra de Deus aos 18 dias do mês de junho de 2011, nós vamos fazer ali o centenário, 110 anos, uma reunião na casa de Celina de Albuquerque. Foi a primeira mulher e a primeira brasileira a dobrar línguas e falar línguas estranhas. Hoje a Assembleia está em todo o país. Temos 5.517 municípios. E cada município tem sua cidade. Em cada cidade tem uma igreja Assembleia de Deus. Foi assim que começou a igreja pentecostal no Brasil, maior igreja do país e maior igreja pentecostal do mundo, tá bom?
Então, é um resultado extraordinário. Por que eu estou fazendo, esse apanhado todo? É para você não cair lá no crente morno de Apocalipse, viu? De Laodiceia. Porque se você que não sente o calor do Espírito, está causando náuseas em Jesus. Jesus, quem dera que fosse frio ou quente, quer dizer, quente ou frio, quer dizer, morto ou vivo, ou seja, quem está frio, ele é morto, tá? É um defunto. Então Jesus estava desejando que você nunca tivesse se convertido, porque quem não aceita Jesus está morto dos seus delitos de pecado. Então tá aí. Então eu vou confirmar aqui as promessas de Jesus, aqui no capítulo de número 1, no versículo de número 8. Ele vem falando o problema é que o nosso tempo, ele é controlado, né? Não dá para a gente falar tudo, senão não vai levar uma mensagem de mais de um ano. Mas ele diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, tá vendo? Recebereis poder do Espírito Santo, né, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, meus irmãos. É promessa de Deus. A igreja pentecostal é a figura da igreja genuína que começou no dia 2, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, estou confirmando para vocês que a ausência desse Espírito, ele causa frieza. Por isso que Paulo diz: não extingueis o Espírito que há em vós. Né? Ele pregando aos Tessalonicenses. Aos Efésios ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Foi recomendação de Paulo, tá vendo? O crente tem que ser cheio do Espírito Santo. E esse povo que anda por aí pregando, que eu não vejo nem uma unção sequer. Olha, não estou com o Espírito Santo, lamentável. Lamentável, lamentável, viu? Então, meus irmãos, é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Comecei um novo vídeo para realmente declarar melhor para vocês o que é o Espírito. E não suceda com nenhum de vós se acomodar. E aqui está declarado que, de fato, o batismo com o Espírito Santo é o que aquece o crente e ele fica um quente. Conforme lá em Laodiceia, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 22. Vocês ouviram com todas as letras a queixa de Jesus àquela igreja. Coisa tremenda. Mas uma coisa que me admira na sequência, ele deixa uma brecha e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele na casa dele, cearei com ele e ele comigo. Ele vai encerrando as recomendações à igreja de Laodiceia, à igreja de crente morno, tá? E aí ele encerra falando: eu estou às portas e bato. Se alguém abrir a porta, ele não é invasor, ele não entra sem ninguém mandar. Para ele entrar no teu coração, precisa você abrir a porta. Como é que você passa a crer na verdade da palavra de Deus? Ele entrará e ceará com você e ele com nós, tá bom? Então, olha, talvez eu não repita as mensagens, mas sobre as igrejas. Estou encerrando nesse vídeo aqui qual o resultado, o que pode representar um crente morno. São as 10 virgens do capítulo 25 de Mateus. As virgens prudentes dormiram, nós tínhamos que pegar só uma mensagem ali. Se esqueceram da promessa do noivo e de repente ouviu-se um grito. Jesus foi quem estava falando. Eis lá vem o noivo, saiamos ao seu encontro. 10 estavam preparadas, lâmpadas acesas, tá vendo? E com reservas na vasilha.
Tudo isso é trabalho do Espírito Santo de Deus para o cristão. E as nécias, e outra versão chama loucas, ouvindo o grito, mas não viram o noivo. Pediram auxílio às 10, que estavam com suas lâmpadas acesas e com reservas na vasilha. Ela disse, não, para que não falte para vós, para nós e para vós. Vai comprar. Indo elas comprar o azeite, chegando a porta tinha fechado, meus amigos. É tristeza. Fechou-se a porta. Então o crente morno se assemelha àquelas virgens loucas de Nazaré, de Mateus, que narra a história do casamento, que prefigura a história do casamento, do encontro com Jesus na glória, que estamos para ouvir o brado de vitória, o ressoar da última trombeta, os túmulos se abrindo e nós saindo para o encontro com o Senhor nos ares, onde com Ele estaremos para sempre, meus irmãos. Mas são estes os requisitos feitos por Jesus com respeito ao Espírito Santo. Não acredite se alguém chega falando que isso é chantagem, porque está confirmado na Bíblia, ele está dando uma pesada na boca de Deus, e a situação desse crente que for contra, ele está realmente correndo risco, e eu posso dizer já perdido, conforme o que ele falar. Que Deus nos abençoe. Eu encerrei aqui essa passagem, comparando com vocês bem claro como é que é o crente morno, o crente desobediente, conforme está em Apocalipse, conforme Mateus 25, seja uma virgem prudente. Abasteça a sua vasilha. Como? Se santificando e orando e pedindo a Deus. Senhor, enche-me do teu espírito. Vá orando. Se você não é batizado, você recebe, porque é promessa do Pai. E você vai ser cheio do Espírito Santo e andar dentro dos parâmetros daquilo que a Bíblia nos recomenda, meus irmãos. Compartilhe com os seus amigos, faça isso, que você está fazendo um grandioso evangelismo para os que nos ouvem. Que Deus abençoe, até a próxima. Na próxima, eu vou começar a falar da abertura dos selos, tá? Você já fica atento. O que é que vai acontecer? Que daí para frente começa a grande tribulação, viu? Falar do capítulo 5 de Apocalipse, que fala do livro, e Jesus desatando os selos, e cada selo vem uma consequência brava. Então vou continuar falando de Apocalipse, capítulo 5, viu? Abertura dos selos do livro que João viu, lá no céu. E aí você vai ver o que é que vai acontecer. Daí por diante, olha, vai ser coisas terríveis. Anda bem aí pregando besteira. Outro dia, um poupão alegre de um pastor, permita eu falar, saiu pregando que o cavalo amarelo ia sair no dia 29 para o dia 30 de março. Deixou gente sufocada. Eu ouvi umas irmãs, diz que não dormiu a noite, preocupada, que ele mandou ungir a casa com a água sagrada. Olha que cabra mentiroso. Mentiroso, eu não sei o que é de ser desse caboclo, ele tem que se arrepender muito para alcançar o perdão de Deus, porque ele mentiu demais. Que o cavalo amarelo é o último cavalo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Já começou a mentira por aí, e ficou os outros 3 para trás. Então, meus irmãos, pegando essas bobagens, tenham cuidado com a internet, viu? Muito útil, que com ela está sendo divulgada a palavra, mas tem muitos pregadores aí brincando com a palavra de Deus, falando que não se deve, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe. Um abraço e um beijo a todos vocês. Inscreva-se e comunique com seus amigos. Em nome de Jesus. Amém.